Nós estamos aguardando o nosso irmão Marcos. Nós vamos começar já já e nós vamos falar de missões no sertão, né? Parece-me interessante falar sobre isso agora, porque a missão do Senhor não para, né? Em nenhum momento a missão do Senhor para. A missão não é nossa, a missão é de Deus. E em tempos de quarentena, é muito bom nós podermos, por exemplo, agora pela internet, falar com o nosso irmão que está lá no semiárido pernambucano, em Brejão, uma cidade que faz limitação com Garanhuns, que é limite com Garanhuns. E olha aqui, Marcos já está aqui conosco, eu vou convidar ele. Venha cá, Marcos. E Marcos vai compartilhar conosco sobre esse desafio, né, de evangelização no sertão. Olha ele aí. Que alegria, Marcos. Seja muito bem-vindo. Meus irmãos, vocês que chegaram agora, esse é o irmão Marcos, casado com Betânia, pai de Larissa e Gabriel, missionário para o sertão, membro da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns e um dos fundadores da Missão Sal da Terra. Marcos, seja muito bem-vindo. Pai do Senhor, meu querido. Pai do Senhor a todos que estão por aí, acompanhando mais esta live. Graças a Deus pelas lives, né? Esse meio de comunicação que foi tão fortalecido, né, durante essa pandemia. Eu costumo dizer que o inimigo, eu tenho dito ultimamente que o inimigo achava que ia distanciar o povo de Deus e abriu mais ainda, aproximou mais ainda, criou mais canais de comunicação, treinou muita gente que era pouco resistente às redes sociais, às mídias sociais, de forma que eu acredito e tenho visto que o evangelho tem sido fortalecido. Mais uma vez, o Senhor mostrando sua soberania e graça, e eu dou graças a Deus em especial por esse momento que tenho aqui com os irmãos, né, de estar compartilhando um pouco daquilo que temos ouvido e temos visto da parte de Deus nessa nossa caminhada já de 25 anos pelo sertão nordestino. Não sei como chega meu áudio aí, queria um retorno dos irmãos. Aqui eu estou na zona rural, em Brejão. Peço desculpas pelas limitações técnicas. A internet aqui ainda é bastante precária, mas graças a Deus que está chegando, né? Em todos os lugares. E aqui em Brejão, na verdade, eu moro em Brejão, na zona rural de Brejão. E estamos aqui felizes da vida por essa oportunidade. Boa noite, paz do Senhor a todos. Boa noite, meu irmão. Graças a Deus. Que bom. Tá aí, a conexão está excelente. O seu áudio está perfeito, né? E para você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Eu estou vendo que Marcos já está com o violão na mão, né? Eu não largo dele, não. Pelo menos quando estou trabalhando, né? Em casa, confesso, eu não sou músico. Eu uso o violão para me comunicar, facilitar a minha comunicação. Meu filho é músico, alguns que tocam conosco são músicos de verdade, mas facilita muito a comunicação, usando a poesia, a música nordestina, né, para falar do amor de Deus e para falar para a igreja do trabalho missionário que tem sido feito, e nós somos testemunhos através de tantos missionários que estão avançados aí pelo sertão. Essa imensa região, essa nação dentro da nação brasileira chamada Sertão Nordestino, com tantos desafios. Então, eu sempre que estou com a mão no arado, o braço do arado para mim é o braço da viola. Que bom! O reverendo Kleber, ele está aqui na moderação do nosso chat e ele já mandou aqui uma mensagem, que é uma alegria muito grande, um prazer muito grande rever você, viu, irmão Marcos? Que alegria ter você conosco. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Pois bem, olha, presbítero Leandro Pinheiro também, ele falou, eita, live boa, muito boa noite, gente boa. Meu irmão Marcos, seria muito lhe pedir para o senhor nos conduzir num louvor,
numa canção de sua autoria, para abrirmos esse nosso bate-papo? Então, vamos cantar uma canção, mandando um abraço aí para Rodrigão Freitas, né, que disse que viaja ouvindo Sal da Terra. Ele e a esposa Kerma Lira, grande abraço aí para essa família querida e para todos que estão presentes. Essa é uma canção que fala, assim, com muita propriedade da nossa caminhada do sertão. Ela chama-se De Sandália ou de Alpercata. Comendo por chão, continua a canção. De jumento ou bicicleta, ou em cima do caminhão, os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Vá lá. É assim, ó. De sandália ou de alpercata, comendo poeira e chão. De jumento ou bicicleta ou em cima de um caminhão. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. É verdade. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Não importa o transporte, não importa a condução. O importante é chegar junto e fazer a pregação. Sabe por quê? Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Como é que tá o teu pé, meu irmão? Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Grande desafio, viu? Norte, sul, leste a oeste, o Brasil é grande nação. Tem muitas vidas perecendo e o que você tem feito, irmão? Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Verdade. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. E o Senhor te chama assim, ó. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão. Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Sabe por quê? Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Agora, para encerrar. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas sobre os montes. É muito inspiradora essa canção. Concordo com o presbítero Leandro. Meu irmão Marcos, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, da sua experiência. Pois não, fica à vontade. E eu sei que não é só o semiárido brasileiro, não é só o sertão brasileiro que tem sede de Jesus, o mundo tem sede de Jesus. Mas eu queria saber quais são os principais desafios que você tem enfrentado aí. Eu sei que você é um evangelista do sertão, que trabalha aí no semiárido, é nascido em Garanhuns, ou seja, você nasceu daí do lado de onde você está morando agora, né? Mas sei que você tem uma história nisso, mas eu imagino que não são poucos os desafios que você enfrenta. Eu queria que você compartilhasse comigo e com quem está assistindo, né, essa transmissão. Quais são as suas principais dificuldades para quem realiza a missão aí em Brejão e nas circunvizinhanças? Olha, hoje, a maior dificuldade hoje
tem sido as regras, os limites impostos com razão, né? Os exageros foram cometidos, é verdade, mas com razão, os limites foram impostos pela pandemia. Então, hoje a gente não poder fazer praça, não poder fazer eventos públicos de evangelismo, esse tem sido uma grande barreira. Mas no nosso cotidiano, não é? Que essa nós estamos passando por uma situação anormal e não haverá novo normal, nós voltaremos à normalidade em nome de Jesus. Eu creio que passaremos dessa situação. Estamos passando, não é? Eu estava vendo o noticiário agora em São Paulo, já a quinta semana que tem caído e vai cair até a gente voltar à normalidade, né? A normalidade, nós vamos conviver com esse vírus, aí já é fato, mas vamos conviver de uma forma como a gente convive com tantos outros vírus. Mas no nosso dia a dia, nesses 25 anos de Sal da Terra, a grande dificuldade ela é histórica, é bíblica, né? O Jesus disse assim: a seara é grande, mas são poucos os obreiros. Então, a dificuldade do campo, pastor, não é a falta de dinheiro. Às vezes falta e faz falta. A dificuldade não é a falta de instrumentos. Eu apontei para o violão, mas você pode pensar aí em tantas outras equipamentos né, de um carro, um prédio, tantas outras coisas que são necessárias. Mas a dificuldade realmente, a carência realmente e a recomendação de Jesus é para que nós oremos para que Deus envie obreiros, porque grande é a obra e poucos são os obreiros, poucos são os ceifeiros. Então, essa é a grande dificuldade. O senhor se referiu aí a missões no mundo, não é? Mas aí deixa eu puxar a brasa para a minha sardinha aqui, porque essa é a experiência que a gente vive. O sertão é um grande desafio. Hoje eu escutava aí uma chamada da JUVEP para que as pessoas venham participar do projeto Radical Sertão, que é uma escola avançada de missões na zona rural, em pequenos sítios e povoados do sertão, e a JUVEP aponta para de 4 a 5 mil destas comunidades rurais no sertão nordestino, ainda sem a presença da igreja evangélica. Veja só que desafio. 5 mil aglomerados urbanos rurais, pequenos aglomerados urbanos rurais, que se a pessoa quiser ir congregar na igreja, não vai encontrar. Se quiser um discipulado, não vai encontrar quem o discipule. Então, há uma grande necessidade, e eu cito o sertão como exemplo, mas se você for para os ribeirinhos, se você for para os ciganos, se você for para os indígenas, se você for para outras nações por aí, os quilombolas também. É muito grande, quilombolas. Eu estou citando o Brasil, mas se você for para a Europa, né, é um grande desafio hoje o continente europeu, né? Então, na verdade, essa é a grande carência. São obreiros, pessoas que vão e fiquem lá no campo. E também uma igreja com coração missionário, que sustente não só mandando os recursos financeiros, mas participando ativamente do ministério desses irmãos que estão avançados. Aquela história, né? Daquele que desce ao poço e dos que ficam segurando as cordas. Então, de fato, nós devemos orar e devemos nos envolver como resposta de oração, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. 5 mil comunidades só no sertão nordestino não é pouca coisa. Imagina uma fila de 5 mil missionários, vai longe, viu? Então, esse é o grande desafio para nós nesses dias. Não, eu sei que, assim, do ponto de vista social, no semiárido, no sertão propriamente, a gente enfrenta dificuldades sanitárias, a gente pode encontrar um índice maior de abuso familiar, de vícios, né, da ausência do trabalho formal e uma série de outras variáveis, né? Mas acho muito interessante a sua abordagem direta, né, já na jugular, né, no sentido de que
está faltando gente para trabalhar, para chegar junto. O que se procura muitas vezes são campos estratégicos que a curto, médio prazo sejam autossuficientes, né? E um trabalho num contexto desse não tem que prezar pela autossuficiência, tem que prezar sempre pelo reino de Deus, né? Então, É verdade. é a manutenção de obreiros, é a participação dos líderes, das Com certeza. lideranças, da comunidade. Só que aí o senhor me deu um Permita, gancho para... Pois não, diga. permita, só para eu concluir, eu citar aqui para o senhor e para todos os que estão aí participando com a gente dessa live e os que vão assistir no outro momento oportuno, nós, há dois anos atrás, nós tivemos num lugar chamado Boqueirão. Boqueirão não é a cidade da Paraíba. Boqueirão é um distrito de Tupanatinga. Nesse lugar, tinha um trabalho da Assembleia de Deus muito pequeno, e aquele trabalho que assim, os irmãos vinham da cidade, faziam o culto e iam embora, ficava aquele salãozinho de nada ali fechado. Na verdade, praticamente inexistente a presença da igreja ali em Boqueirão. E nós juntamos um grupo de irmãos e fomos apoiar um casal batista que estava querendo abrir um trabalho ali naquele distrito de Boqueirão. 18 quilômetros do asfalto, um local paupérrimo, de origem cigana, não é? Mas muito pobre em todos os sentidos, carente em todos os sentidos. Nós fomos ajudar a dar aquele pontapé inicial, levamos ali 72 irmãos e irmãs, vindos de todo o Brasil, com as mais diversas habilidades, para evangelizar das mais diversas maneiras. Então, dentistas, protéticos, dona de casa, estudantes, pastores, músicos, professores, cada um foi contribuir de acordo com suas habilidades. Nasceu uma igreja ali, para a glória de Deus. E agora, nesse momento, nós estamos ali implantando um curso de panificação. Estamos comprando os equipamentos e, junto com aqueles missionários ali, estamos plantando um curso de panificação. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos plantando ali um curso de panificação porque tem um padeiro que vai dar aula e vai morar no campo. Então, se não tivesse, não adiantava comprar forno, mesa, batedeira, não adiantava. Então, precisa de mão de obra. O evangelho é tocado pelo corpo de Cristo. E corpo é movimento, é ação. Não tem como. Não tem como. Dinheiro não faz missão sozinho. Tem que ter gente para botar a mão na massa. A igreja, 8ª Igreja Presbiteriana, em Belo Horizonte, comprou o forno. Pronto, aí bênção de Deus, porque sem forno não faz pão. Mas sem padeiro não tem aula de panificação e não tem o trabalho, não é, para fazer o pão que será ali vendido a preços módicos para aquela comunidade. As pessoas ali vão ter acesso a um pãozinho, não é, feito por eles mesmos, não é, e com preço razoável, não é, para aqueles que puderem pagar. Os que não puderem, a gente vai dar um jeito de também levar o pão para casa. Mas o importante é que tem a mão de obra, né? E existe ali um missionário que vai estar ensinando como fazer o pão, sobretudo falando de Jesus, o pão da vida, aquele que mata a fome que está no coração. Então, a obra de Deus é feita basicamente por gente. Não tem como. Se não tiver obreiro no campo, não há obra missionária. Não tem como ser feita. O Rodrigão Freitas, ele falou que o Sal da Terra tem uma missão histórica de mudar a realidade de uma região que era conhecida pela violência como Embrejão. Agora é terra que tem o Sal da Terra pregando e louvando a Jesus nordestinamente. Era disso que eu falava agora há pouco, né? Porque o evangelho, ele muda a realidade. Né? Muda completamente. O evangelho que não muda a realidade passa longe da sua essência, né? Daquilo que ele verdadeiramente é e representa. E aí ele faz uma pergunta aqui. Pastor Marcos, se puder, fale das experiências da Sal da Terra no Radical Sertão com a Juvep. O projeto Radical Sertão é fantástico. Na verdade, eu nunca estive no campo com o Radical Sertão. Já estive no treinamento deles com o Radical Sertão. Mas é uma visão fantástica. Eles formam obreiros no sertão, plantando igrejas no sertão. Mas não é o sertão urbano, é o sertão rural, é o sertão onde está o maior nó
hoje o maior desafio, um dos maiores desafios hoje para a igreja cristã, para a igreja evangélica. Eu tive a grata oportunidade de compor a música do Radical Sertão. Eu não sei nem tocar, não me peça para tocar essa música, faz muito tempo que eu toquei essa música, eu acho que eu não acerto mais. Mas Sérgio Ribeiro ligou para mim e me pediu uma coisa que eu não faço. Eu não tenho essa habilidade. Eu componho músicas, mas eu não componho com tanta facilidade. A pessoa me dá um tema e eu vou e faço. Alguns amigos meus fazem isso com maestria, com muita facilidade. Eu não faço. E quando o Sérgio me pediu, o Sérgio ligou para mim e disse: Marcos, nós estamos montando o projeto Radical Sertão, me falou como funcionava o Radical Sertão e eu queria que você fizesse a música. Eu digo: Sérgio, eu vou tentar fazer a música. E quando eu cheguei em casa, assim, sobrenaturalmente, Deus me deu a composição. E fala sobre o Radical Sertão. E diz assim: eis que vejo a luz do Senhor sobre o céu, no interior do sertão. É chegado o evangelho da paz, para quem crê haverá salvação. O pecado não resistirá. Cairá o império do mal. Deus ordena o seu povo a marchar. Levantou Radical Sertão. Jovens vêm de todo lugar, numa só fé e num só coração, para ajudar, para estender a mão. Deus levantou Radical Sertão. E se eu no caminho chorar, a passar por muitas tribulações, com alegria eu retornarei com os meus molhos benditos na mão. O pecado não resistirá, cairá o império do mal. Deus ordena seu povo a marchar, levantou Radical Sertão. Vai ser montada mais uma equipe agora do Radical Sertão para julho de 2021. Então, você, jovem, que quiser dar aí 2 anos da sua vida, eu acho que são 2 anos, salvo engano, são 2 anos da sua vida, para evangelização do sertão, treinamento missionário com pessoas do mais alto nível, né? A Juvep dispensa comentários, é uma missão séria. Então, entre em contato com a Juvep, o nome está aqui, ó, aqui de Rodrigão, Juvep, né? Que é uma missão radicada na Paraíba e trabalha evangelizando aí por estes sertões e treinando gente também, né? O seminário teológico da Juvep também é fantástico, professores do mais alto nível. Então, para nós, é uma honra participar do Radical Sertão através das nossas canções e da nossa música. Eu vou pedir até um favor para Rodrigão aí. Rodrigão, põe um link da Juvep aqui nos comentários para quem está assistindo poder acessar É verdade. O site da Juvep. Vocês perceberam que nosso encontro hoje é prosa e poesia, né? Então, que música linda é essa? Você falou que não vai se arriscar a tocar, né? Eu acho que não, eu acho que eu nem lembro mais como toca. Eu sei que eu tive o privilégio de vê-lo ao vivo, louvando no congresso da Aleph, Coração Nordestino. Nossa, eu me emocionei, Eu estava acabando de voltar de São Paulo, né? Eu fiz seminário lá em São Paulo. Obrigado, Rodrigão. Tá aí. www.juvep.com.br. E foi como se eu tivesse novamente me reabastecendo da minha nordestinidade, né? Porque eu sou sergipano, aracajuano, com muito orgulho. Eu amo a minha terra, amo o meu povo e é uma alegria ter voltado para a minha região. Mas, meu irmão, me diga, eu sei que você lidou com o histórico de violência aí, Rodrigão já deu essa dica aí pra gente, e eu sei que por natureza o contexto do sertão é bastante sincrético, né? E isso é passado hereditariamente, né? É como uma herança cultural, uma tradição oral, né? A gente vê a Bíblia, né, como exemplo de tradição oral e dos pais que passam para os seus filhos e eles têm passado isso adiante. E essa cultura religiosa tão forte, ela é presente aí em Brejão ou como é que é? As pessoas, elas são resistentes ao Evangelho ou não são resistentes ao Evangelho? Brejão é uma cidade que tem uma tradição católica ainda muito forte. Mas hoje já existem boas igrejas, né, em Brejão. Chegou a Assembleia de Deus, chegou já com muito tempo, e
já tinha um trabalho muito bom, mas fora a Assembleia de Deus, os trabalhos lá eram muito pequenos. Nesses 25 anos, nós temos acompanhado o aparecimento, o surgimento de novas comunidades. A Igreja Batista chegou lá, eu ajudei a plantar a Igreja Batista, primeiro casal de missionários que estava ali, toda semana eu ia para lá, pegava meu violão, estava nas costas aqui, partia de moto para Brejão, ajudei a plantar aquele trabalho, foi uma honra muito grande. Ajudei a plantar também a congregação presbiteriana, que é filha da minha igreja, Quarta Igreja Presbiteriana, lá em Brejão, né? Ajudei a plantar, hoje também com templo construído, né? A Igreja Batista tem templo construído hoje também. A Igreja Jardim das Oliveiras tem um trabalho fantástico, é um trabalho fantástico com jovens, enfim, o Evangelho tem se expandido, né? E muitas barreiras têm caído no sertão, em Brejão, né? Brejão está aqui pertinho de casa, é uma cidade da Zona da Mata, né? Nós estamos numa situação geográfica aqui bem interessante. Se eu ando 20 quilômetros para um lado, eu estou dentro do sertão. Se eu ando 2 quilômetros aqui para a direita da minha casa, eu estou dentro da mata. Garanhuns fica nessa situação geográfica interessante. Nós estamos em cima da serra, se descer para um lado, cai no sertão, se descer para o outro, cai na mata. Mas é bastante estratégica essa posição para nós aqui. E Brejão tem essa história hoje, uma história de sucesso no Evangelho. As pessoas em Brejão hoje, muitas, mas muitas delas, se não quase todas, já ouviram falar do plano de salvação, já ouviram falar que em Jesus está a salvação. É um trabalho muito bom dos obreiros, das obreiras que estão ali na cidade de Brejão. Eu digo ali porque eu estou na zona rural, né? Então, um trabalho muito bom realizado ali em Brejão. E a gente se alegra muito ver como nós acabamos de recitar aqui. O pecado não resistirá, cairá o império do mal, Deus ordena seu povo a marchar. Então, a igreja está marchando e o Senhor vai derrubando, quebrando todas as barreiras, todas as cadeias. A Ele toda a glória. Amém. Vamos louvar mais uma vez? Bora, então vamos de Coração Nordestino. Essa Eita! música as pessoas pensam que essa música é minha. Essa música não é minha, é de um pastor. Hoje pastor, na época não era pastor, Bartolomeu Nascimento, pastor congregacional. E ela é uma oração pelo Nordeste, em especial uma oração pelo povo do sertão. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta a toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, o rio que corre é dos olhos meus, meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, e você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher tua vida de felicidade. Sabe por quê? Pois Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Deus é bom. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Eita, música! Deus transforma o coração, mas eu não tenho dúvida. Transforma mesmo. É uma alegria. Pastor Kleber,
Ele fez uma pergunta aqui para o O senhor. irmão aqui pediu para que a gente falasse sobre o início do Sal da Terra. O Acho pastor que teve uma Kleber. pergunta aqui sobre isso, como começou o Oi, Sal da Terra. Ah, foi o pastor pastor Kleber. Kleber. É ele que está administrando Pastor, essa é aqui. uma história. Ah, que bom. Essa é uma história fantástica. Deus faz as coisas de uma maneira maravilhosa. Eu era ministro de louvor na minha igreja, na época, Comunidade Evangélica, Querigma, e comecei a fazer umas músicas diferentes. Na época, a gente cantava canções como Ao único que é digno de receber, ou Tu és soberano sobre a terra. Essa música aí dos seus 25 anos, por aí, 30 anos, eram as canções que nós cantávamos ali no Ministério de Louvor. E Deus começou a me dar umas músicas diferentes, mas para a época eram muito diferentes. Eram músicas regionais e eram músicas, não músicas de louvor e de adoração, mas eram músicas evangelísticas ou músicas que convidavam, convocavam a igreja à evangelização. E eu percebi naquelas composições diferentes, que eu achei muito diferente as músicas que eu estava fazendo, que Deus estava querendo algo novo na minha vida. E montei a banda e, entre tantos nomes, escolhemos Sal da Terra. Não é? A nossa ideia era ir onde a igreja geralmente não vai. E já ali nós pensamos na zona rural, nós pensamos também em presídios e favelas. E começamos o nosso ministério em uma comunidade muito carente aqui em Garanhuns. Foi o nosso primeiro culto. Logo depois, nós começamos a trabalhar no presídio em Canhotinho. E com pouco tempo depois, nós conhecemos a Missão Juvep, volto a falar da Missão Juvep novamente. E com a Missão Juvep, nós fomos para o meio do sertão. Nós fomos para Carnaúba dos Dantas, plantar a primeira igreja naquele local, a Igreja Batista lá. Pastor Silvani estava chegando no sertão do Rio Grande do Norte. E ali nós entendemos qual era definitivamente a nossa vocação. A nossa vocação era sertão. Continuamos trabalhando e evangelizando tantas outras comunidades, mas a gente percebe que a ponta de lança do nosso ministério é Missões no Sertão. E de lá a gente começou a cantar e tocar em muitos lugares e outras pessoas começaram a nos acompanhar. E entre as tais existiam pessoas que não eram músicos, né? Não estavam envolvidos com a música, mas tinham outras habilidades. E aí, sem que nós percebêssemos, Deus montou a Missão Sal da Terra. Quando a gente viu, tinha médico trabalhando com a gente, tinha pedreiro, tinha arquiteto, tinha engenheiro, tinha protético. Aí uma gama de gente com as mais diversas habilidades e fazendo dessa habilidade uma ferramenta não só para abençoar o povo do sertão, mas sobretudo para tornar Jesus aquele que a todos abençoa, conhecido entre os sertanejos. E aí nasceu a Missão Sal da Terra, e esse ano nós estamos fazendo 25 anos de caminhada pelo sertão. Não são 25 dias, não são 25 meses. Outro dia encontrei um cabra barbudo, careca, e ele disse assim, já bem calvo, né? E ele disse assim, quando eu era pequeno, mamãe botava para dormir o 20 Sal da Terra. Eu digo, misericórdia, eu tô velho mesmo. Mas é muita história, muita gente boa. Hoje a gente tem dentista que era criancinha, nasceu com as primeiras viagens, ainda bebezinho com a gente. E hoje é dentista, voluntário, trabalha com a gente, missionário com a gente no sertão. Todas as férias de janeiro e julho estão com a gente. E eu ver aqui essa história toda, participar disso tudo, tem sido um privilégio muito grande para nós. Que bênção, que bênção. O reverendo Jango, que está lá no Paraná, ele está fazendo uma pergunta. Ele está falando lá de Campo Mourão, mas ele é gente da gente, é nordestino, paraibano. Ele colocou, em 1984, o Sal da Terra, que não tinha esse nome ainda, participou de um congresso de louvor e adoração em João Pessoa, na primeira igreja batista. O senhor lembra disso? Eita, lembro não. Lembro não. A minha memória assim, é muito, muito fraca. Agora, nós sempre tivemos esse nome. Talvez foi outro ministério, não é?
E aí foi outra grata surpresa para nós, viu, pastor? A gente conheceu pessoas no caminho e essas pessoas se sentiram inspiradas por Deus, não por nós, mas por Deus, de trilharem o mesmo caminho. E aí surgiram muitos grupos musicais e outras missões no mesmo filão. Assim como nós aprendemos da Juvep, algumas pessoas aprenderam de Deus conosco também, né? Eu me lembro, o pastor Kleber aí faz parte dessa história, os Cabras de Cristo aí no Rio Grande do Norte. Eu tenho, não sei se eu estou enganado, mas eu tenho como um dos filhotes do Sal da Terra, né? E como os Cabras de Cristo, tanta gente boa, gente séria, honesta, trabalhadora, com o coração na obra, botaram o chapéu de couro com a gente, não é? E pegaram na viola e entraram de sertão adentro. Na verdade, outra coisa interessante, eu não tenho nenhuma referência antes do Sal da Terra começar de gente que usava o chapeuzinho de couro. Nós colocamos o chapeuzinho de couro e a pecata de couro e começamos a tocar zabumba, triângulo, coisa que não existia dentro da igreja. Nós trouxemos todos esses elementos da cultura, não para tocar forró, mas para fazer Jesus conhecido, para facilitar a comunicação com o povo do sertão e o povo de todo o Brasil, para onde a gente tem ido. E a música nordestina, a cultura nordestina, é um instrumento fantástico de comunicação, facilita demais a nossa comunicação, é uma empatia fabulosa. O senhor, perdão, me fez lembrar que nos anos 80, lá em São Paulo, o Espírito de Deus, né, soprou o movimento da música no Brasil, mas especialmente na região sudeste, chamado Movimento Café. Um movimento que trouxe a música brasileira para dentro das igrejas, né? Eu sei porque o meu sogro, o presbítero Hermes, ele é compositor também como o senhor, violeiro como o senhor, gosta de tocar, de cantar, de louvar, exaltar o nome do nosso Deus. E essa necessidade de trazer a identidade da música brasileira para a igreja foi muito forte nos anos 80, né? E você veja, né, você acabou de falar, o senhor não tinha uma referência, isso só pode vir de Deus, né? Isso é de Deus mesmo, né? Uma maneira do brasileiro receber o Evangelho, entender Jesus Cristo na sua cultura, na sua forma, na sua região. O presbítero Rodrigo fala: uma marca desse ministério é o trabalho com várias denominações. Uma demonstração de que o Nordeste pode fazer missão no Nordeste. Bom demais! E o pastor Kleber está frisando aqui. Foi o Sal da Terra que me motivou a voltar a compor. E ele tem várias composições, não só de músicas, eu ressalto, né? Mas de cordéis também, né? Se você acessar IPI do Natal, youtube.com/, IPI do Natal, você vai ver um cordel, esse é o primeiro ainda, ele só fez um assim filmado ainda, mas ele tem vários, onde você que está nos assistindo pode acessar em nossa página. E ele concorda, o Sal da Terra foi uma inspiração para muita gente. Aí ele fala: Missões no Pajeú e Coração Nordestino foram as primeiras músicas que nós cantamos. Eu convido você que está nos assistindo a acessar a nossa página e assistir a live que nós fizemos com os Cabras de Cristo. Nós temos, salvo engano, 3 músicas do nosso irmão Marcos André lá, para você poder louvar junto com a gente. O presbítero Rodrigo falou outra coisa bem legal, são as declamações de poesias nos avanços missionários. A arte a serviço do reino. O senhor tem alguma coisa aí no seu HD para declamar e compartilhar com os nossos irmãos? Geralmente, eu antes de cantar, eu conto a história da música e eu recito a poesia da música. Eu já fiz isso hoje com Coração Nordestino, com Radical Sertão, porque senão o que nós temos que ter cuidado com a música nordestina é que ela é uma música, são ritmos muito contagiantes. E eles tocam muito a alma, embalam muito a alma, mas pode desligar um pouco da mensagem, né? A pessoa fica mais ali no balanço e se esquece do que está sendo dito. Então, eu sempre procuro trazer, antes de cantar, eu sempre procuro trazer, ou depois, logo depois da canção, eu sempre procuro trazer o contexto da música, o que é que está dizendo aquela música,
para onde ela está apontando, não é? Por exemplo, há uma canção que eu gosto muito, que ela aponta para a música mais conhecida do cancioneiro nordestino, Asa Branca. É a música do Luiz Gonzaga, é a música mais emblemática que eu considero no cancioneiro popular nordestino. Em Asa Branca tem uma pergunta muito pertinente. Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga, quando cantou essa música, ele estava se referindo à seca e às agruras que a seca produz na vida do sertanejo, né? Das pessoas que moram no sertão. Com certeza, nesse tempo de pandemia, muita gente está dizendo, mas meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta dor, tanta morte, tanto choro? E o poeta, ao ver a seca no sertão e todas as suas agruras, todos os sofrimentos decorrentes da seca, ele fez essa pergunta tão pertinente. Perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? E eu fiz uma poesia, e essa poesia se tornou uma canção, que chama-se Quem é o Culpado? E ela traz um questionamento em cima do questionamento de Asa Branca. Ela diz assim, tal qual, seu Luiz, tu ficas preocupado, sem saber a causa de tanta judiação. Será quem será? Me diga, quem é o culpado? Pela seca e fome que assola essa nação. E aí a gente aponta para os culpados, presta atenção. Será o doutor, o prefeito, o deputado? Terá Deus Pai esquecido esse povão? Será quem será? Me diga, quem é o culpado? Pela seca e fome que assola essa nação. Na cozinha, o fogão de lenha sempre apagado, com fome chora o menino querendo pão. Será quem será? Me diga, quem é o culpado? Pela seca e fome que assola essa nação. O barreiro, tão seco, tem o seu chão rachado, é curioso o gado nessa estação. Será quem será? Me diga, quem é o culpado? Pela seca e fome que assola essa nação. O ônibus sai para São Paulo sempre lotado, de sonhos que quase sempre caem pelo chão. Será quem será? Me diga, quem é o culpado? Pela seca e fome que assola essa nação. E no final eu trago uma resposta teológica para esse questionamento. E diga assim, ó. É o pecado que nos maltrata e nos separa de Deus, e só em Cristo a esperança que dias melhores virão. Confessando e arrependendo, receberemos a salvação. Confessando e arrependendo, receberemos a salvação. O profeta Isaías diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Como um homem que vive separado de Deus ter alguma expectativa de melhores dias? Não há expectativa longe de Cristo, longe da cruz de Cristo. Só em Jesus há completa e definitiva salvação, não só para o sertanejo, mas para todo aquele que nele crê. Assim diz a palavra de Deus. E é assim que a gente usa a poesia. Que coisa linda, que coisa linda. Só coisa que vem do alto mesmo. O presbítero Leandro está compartilhando aqui. Meus sogros são missionários e plantam igrejas no norte e nordeste, usando canções do Sal da Terra. Que bom. Enfim, é um legado lindo aí que esse ministério já deixa por gerações e que vai continuar ecoando por várias e várias outras gerações. Nós estamos quase encerrando, mas o senhor estava falando, eu quero voltar para o aspecto da dificuldade, né? Eu acho que
a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando estão no Nordeste ou são nordestinas, e é interessante você falar que a maior dificuldade é a carência de obreiros. Mas, por exemplo, você é um obreiro, uma pessoa que foi levantada por Deus para atuar nesse contexto, sua vocação é essa, isso está nas suas entranhas, no seu DNA. E aí, eu me lembrei do que aconteceu comigo em dezembro do ano passado, na minha ordenação, né? Na verdade, na minha posse. Eu assumi esse ano a titularidade da primeira IPI do Natal e a mensagem do pastor Pedro Neto foi para o pastor Kleber e, assim, e para mim, falando de Paulo e Timóteo, né? Da caminhada, e dizendo que o quão importante era para o pastor Kleber que o meu ministério fosse abençoado por Jesus, que desse certo, Aleluia. né? Porque isso seria essencial nessa sucessão, né? Da preparação da pessoa que vai ocupar o seu lugar, né? E aí eu queria compartilhar com você, tirar essa dúvida com você, né? Se existe uma resistência muito grande por parte das pessoas que são pastoreadas por você de quererem assumir o seu lugar, né? Porque eu entendo que você é uma planta que é levada pelo Senhor para os vários lugares aí do sertão, né? De você ser levado para várias regiões. E aí, como é que é essa sua expectativa, esse seu desafio de preparação de novos obreiros para continuarem nos trabalhos onde você é chamado para plantar? A gente faz o seguinte, sempre que a gente vai para um campo, a gente já vai a um campo que tem um obreiro ali, já de olho naquele campo, orando a Deus por aquele campo, não é? E já disponível para ficar naquele campo. Nós, do Sal da Terra, nós fazemos um trabalho inicial de conhecimento do campo, não é? Nesses 25 anos, a gente já conheceu muita gente boa que tem plantado igrejas, obreiros referenciados que a gente não tem medo de apoiar. Então, esses obreiros que a gente tem trabalhado, não é? No contexto Sal da Terra. Então, a gente vai no campo, eu estou querendo plantar uma igreja em tal canto. Aí nós vamos com aquele obreiro, conhece o campo, e começa a orar e compartilhar dentro do Sal da Terra, dentro da missão. E aí nós começamos a orar e a sonhar com aquele campo, sabendo da realidade daquele campo, a gente vai direcionando a nossa primeira estratégia, o nosso primeiro avanço, que é num dos períodos de férias, ou janeiro ou julho. E aí a gente monta um grupo grande, não é? Dentro da capacidade do local, às vezes nem tem tanta capacidade, mas a gente consegue acomodar essas pessoas durante alguns dias das férias de janeiro ou julho, e ali a gente faz diversas ações. A gente mostra a cara da igreja, referencia o obreiro que está chegando naquele campo, em todas as atividades. Ó, nós estamos aqui, está sendo plantada uma igreja assim, o missionário, a missionária fulana de tal. Então, a gente vai referenciando e a gente vai ali estabelecendo marcos naquele local. Quando a gente sai, a gente continua apoiando o missionário. Não é aquela despedida, Deus abençoe, irmão, e deixa lá as fichas de evangelismo para que aquele irmão faça discipulado e tudo, dê continuidade naquele trabalho. Não, não é esse tipo de despedida. A gente continua ajudando aquele campo. Eu contei agora da história da panificação. Então, são estratégias que a gente vai montando, são necessidades que a gente vai observando e vai dando continuidade naquele trabalho. Mas, geralmente, já são obreiros que estão referenciados. Dentro desse trabalho que a gente faz, algumas pessoas são convocadas por Jesus. E aí é um chamado irresistível, irmão. Deus nos envolve com laços de amor. Não tem quem saia desse nó, entendeu? Quando Deus chama, você abre mão de tudo, não é? Nós estamos agora com um casal aqui maravilhoso e seu filho, estabelecidos, 10 anos com empresa em Garanhuns, estão fechando tudo e vamos embora para o sertão. Né? Não, vamos para o sertão e a gente quer ir para uma comunidade bem pobre. E eu tenho ali paupérrima, uma comunidade quilombola do sertão de Alagoas, que está sem obreiro. Ela disse, é para lá que nós vamos. E esse casal está indo para lá, vai vender tudo, fechar a empresa e vai-se embora para lá.
viver com talvez um quarto do que vive hoje de sustento e com um décimo do conforto que tem hoje. Vai deixar a cidade grande, vai deixar Garanhuns, todas as suas comodidades, de escola, de comércio, de saúde, de tudo, e vai para o meio do nada, para uma comunidade que não tem nenhum recurso. Então, é no campo, as pessoas são convocadas, uns para ajudarem financeiramente, para orar, para estar apoiando, e outros são convocados para ficar definitivamente no campo. Então, quando um homem ou uma mulher de Deus é envolvido com laço de amor, não há quem resista. Você pode pular do barco que lá a baleia vai lhe pegar e vai levar para a terra firme e você vai acabar fazendo a obra de Deus. Não tem como. Agindo eu, quem impedirá? Quando é a vontade de Deus, ele vai dar um jeito de lhe deixar no campo. Por quanto tempo? Se vai ser definitivamente, por alguns anos, mas Deus vai lhe dar condições e vai lhe colocar lá, e ele chama, ele supre, ele capacita. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Muito bem. A gente está praticamente encerrando e eu vou encerrar com mais uma história. O reverendo Kleber está pedindo aqui que você conte para a gente aquela história de quando você ficou no quarto com um roqueiro. Eu não sei conhece essa história? Rapaz, eu assim, do meu jeito de ser nordestino, às vezes dentro da igreja, não por ser nordestino, mas pela música nordestina ser algo muito novo dentro da igreja, às vezes as pessoas ficam meio ressabiadas com a gente. Quando a gente chega na igreja de chapéu de couro, com a zabumba, tem gente que fica meio desconfiado com a gente, né? E às vezes eu digo, mas rapaz, que tolice, né? Eu fico pensando cá comigo mesmo, que tolice, né? Chega um missionário da África com aquela roupa bonita, todo mundo diz, oh, que coisa linda, né? Chega um asiático com aquela roupa e a gente diz, oh, que roupa bonita. Quando chega um sertanejo de chapéu de couro, o povo diz, oxe, pra que isso, né? E às vezes eu fico sem entender esse oxente, né? A pessoa se espantar por existir um missionário no sertão. Aí eu, sob essa minha perspectiva, eu fui para um evento e participei 11 anos de um evento maravilhoso em Minas Gerais chamado Som do Céu. E quando eu cheguei no Som do Céu, tinha um grupo de rock, rapaz, os caras com o piercing enfiado aqui na sobrancelha, umas calças rasgadas pisando nas beiras da calça, os cabelos grandes, cheios de tatuagem. E eu fechei meu coração. Eu digo, meu Deus do céu, esses meninos são crentes. Que coisa. Quando eles tocaram aquela música, aquele rock barulhento, eu digo, oxe, isso não é coisa de Deus, não. E eu fiquei com o coração trancado. E eu me senti no santão do pedaço, né? Não é possível um negócio desse. E aí, quando a gente estava no acampamento da MPC, um acampamento maravilhoso lá em Belo Horizonte, e quando eu fico no quarto, eu fiquei no quarto de quem, gente? No quarto do roqueiro. Eu digo, mas Deus, eu tão santo, ficar com esse roqueiro aqui, meu Deus, e eu aqui agoniado com aquela situação. Eu digo, meu Deus do céu, olha a barba desse menino, olha o brinco e não sei o quê, o alargador. Eu só olhava para a aparência dos meninos. No outro dia, eu acordo muito cedo. Matuto acorda cedo. E eu acordei cedo, eu estava dormindo em cima da beliche. Quem dormia embaixo? O líder da banda. Eu digo, mas meu Deus, tem tanta beliche aqui. Logo o líder da banda vai dormir na mesma cama que eu. Quando eu me acordo, que eu ia descendo da beliche, quem estava de joelho orando? O roqueiro. Madrugadinha, o cara estava lá de joelho orando. E eu fui de pontinha de pé, me ajoelhei do outro lado da cama. Eu digo, Jesus, quem não é crente nessa história sou eu. Às vezes, a Bíblia diz que o homem vê cara, Deus, porém, vê o coração. Né? Então, não é o chapéu de couro, não é a roupa de roqueiro, não é o linguajar do rock, não é o linguajar sertanejo, não é o linguajar clássico que faz a pessoa ser ou não ser de Deus. É Deus que escolhe e Deus que usa e usa da maneira dele porque ele é soberano, não é verdade? E a gente é que é cheio de preconceito, cheio de besteira, né? E fica ignorando aqueles que não são iguais a nós. A gente tem um padrão que não é definitivamente o padrão de Deus. O padrão de Deus é a abrangência. Todos os povos,
línguas e nações. Esse é o padrão de Deus. É verdade, é verdade. Nos impressionamos pela estética ou nos afastamos pela estética, né? É Samuel, verdade. quando vai ungir Davi, né, vai buscar lá, né, o novo ungido de Israel, ele se impressiona com o tamanho, com a beleza dos primeiros filhos, né? E É. aí, mal sabia ele que era o pastorzinho que não estava ali, que era o escolhido do Senhor para Pois reinar é. aquele povo, governar aquele povo. Louvado seja É, Deus. Marcos, só contar mais uma diga. historinha aqui rapidinho. Ah, Conte, por quando nós, favor. quando nós começamos Sal da Terra, nós íamos na igreja e as pessoas diziam assim: tem fita, eu sou do tempo de fita cassete, viu, minha gente? Aí o povo dizia assim: tem fita? Eu digo: tem não. Aí o povo disse: não, porque vocês não gravam. Aí eu digo: vamos ver. Aí eu falei com o meu pastor, ele disse: nós vamos gravar um CD. Eu digo: como a história? Eu Olha nunca aí. tinha visto estúdio a não ser por fotografia. Aí eu me senti totalmente incapaz, como ainda hoje me sinto incapaz de entrar no estúdio. Eu digo: Jesus, tem misericórdia. E aí nós resolvemos, eu e os outros músicos, nos encontrar todo dia de ir para o trabalho, a gente passava na igreja para orar. E a nossa oração é: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E numa daquelas manhãs de súplica, pedindo misericórdia de Deus, como é que nós vamos fazer um negócio desse? A gente não tem capacidade, não sei o quê. E Deus disse que tinha escolhido as coisas loucas, as coisas vãs, as que não são. E ali nós foi um quebrantamento. Poucas vezes eu chorei tanto na presença de Deus, com o coração grato, porque Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer e para o que Ele quer dentro da obra dele. Então, não era a nossa capacidade, não era o nosso conhecimento. E nós fizemos ali o nosso primeiro CD. E eu falo assim porque toda a glória é de Deus, então eu não preciso nem usar de modéstia aqui, porque aquele CD foi um milagre, então toda a glória é de Deus. Foi um dos melhores CDs que nós fizemos, é o CD Dá Licença. Foi muito bonito o CD, feito de uma maneira milagrosa, por pessoas totalmente inexperientes. Garanhuns, na época, não tinha nem estúdio, nós fomos gravar esse CD em Serra Talhada. Deus botou a mão naquele trabalho de uma maneira milagrosa. Gravamos o CD num tempo que não se grava CD. 28 horas de estúdio, nosso CD estava gravado e Nossa. mixado. O milagre aconteceu. Então, você que está ouvindo a gente aí nessa live, irmão, nunca diga que não pode, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, basta Ele querer. Se for da vontade dEle, o milagre, o extraordinário vai acontecer através de tua vida e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus irmãos, que testemunho lindo que vocês acabaram de ouvir do nosso irmão em Cristo, o pastor Marcos André, que é casado com Betânia, pai de Larissa, de Gabriel, missionário, chamado pelo Senhor lá para o sertão, mas para o semiárido, né? Pernambucano, né? Nesse contexto misto onde ele está situado, ele está na zona rural de uma cidade chamada Brejão, membro da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns e um dos fundadores da Missão Sal da Terra. Eu vou dizer para você, você que está acompanhando a gente agora, quando terminar essa live, vá lá no YouTube e pesquise Missão Sal da Terra e termine o seu dia louvando, né, com as músicas que o Senhor deu para esse servo do Altíssimo. Marcos, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seu ministério, sua família. Amém. Nós que agradecemos, pastor, uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando as nossas experiências, sobretudo tantas referências que fizemos aqui da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é que é luz, ela é que orienta, e a minha expectativa, a nossa expectativa é que Deus tenha falado a alguns corações, que Deus tenha motivado alguns corações. O meu coração foi muito motivado essa noite. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento, eu sentindo e sinto a presença de Deus aqui,
onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Quantas pessoas tem conosco nesse momento, através das redes sociais, nos acompanhando? Deus está no nosso meio. Ele é o grande fonte de inspiração para todos nós. 12 CDs gravados, mais imaginou. Sou um médico veterinário, funcionário público, não sequer sou músico, mas Deus faz da maneira dele, e que Deus continue essa obra tão bonita aí na Igreja Presbiteriana Independente do Natal, né, através da sua vida, pastor Kleber, e todos que fazem parte dessa comunidade e todos que estão assistindo essa live. Um grande abraço, essa é a nossa oração em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém. Para você que está nos assistindo, um grande abraço. Próxima sexta-feira nós temos mais uma vez um encontro marcado aqui no nosso Facebook e no nosso canal lá no YouTube. E vamos aguardar essa pandemia passar, como sugeriu o presbítero Rodrigo, e trazer o Ministério Sal da Terra para cá. Bênção, por favor, faço questão de estar com vocês aí, viu? Vamos agendar, por favor. Vou ficar orando, viu? Pastor Kleber estava com muita vontade de ter esse papo com o Senhor, e que alegria que Deus permitiu que esse nosso encontro acontecesse. Obrigado, e obrigado pela paciência aí, né? O único meio de comunicação foi aqui através do Facebook. Vocês tiveram uma paciência muito grande conosco, não é? Mas é uma limitação técnica realmente aqui do local onde eu moro. E eu estou evitando, pastor, nesse momento, estar entrando na casa dos irmãos em Garanhuns. Não é bom que a gente esteja ainda, nesse momento, visitando a casa dos irmãos. É necessário pela pregação do Evangelho, mas estar todo dia dentro da casa dos irmãos não é coisa razoável. Muito obrigado pela compreensão, pelo carinho, pelo convite. Gente, a gente que agradece. E Deus é tão lindo que nos deu outros meios para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo entre na casa desses irmãos. Deus abençoe e um grande abraço, meu irmão. Até logo. Tchau, tchau.